Muito bem, senhores. Hoje, dia 22 de abril de 2020, estamos aqui há quase 40 dias de quarentena, evitando sair o máximo na rua, restringindo o máximo o contato social, só indo à farmácia uma vez que nós fomos e duas ou três vezes ao supermercado. Como prometido, eu venho fazendo essa série de vídeos que trata exatamente da noção de biopolítica, biopoder, necropolítica e tanatopolítica. E já quero deixar dito aqui que estou produzindo um artigo que vai ser publicado em uma revista acadêmica, cujo título é o Espectro Necro da Biopolítica, do biopoder à tanatopolítica. Então, basicamente, eu vou vincular aqui e tentar me colocar além de Foucault, a partir de Achille Mbembe e do próprio Roberto Espósito, né? A ideia básica é essa que nós vemos discutindo, de que em Foucault nós temos uma discussão bastante séria, bastante interessante sobre o biopoder e a biopolítica. Passados alguns anos, no início dos anos 2000, o Espósito ele traz uma ampliação para essa discussão com a ideia de tanatopolítica, e por fim Mbembe, né, já nos nossos dias aqui, ele faz uma análise necropolítica das questões que estão para além daquela discussão de Foucault que enfim, estabeleceu o modelo europeu, o nazismo e o fascismo como dispositivos da sua análise política, e a própria tanatopolítica de Espósito também, que opera sobre o dispositivo do nazismo e do campo de extermínio nazista. E Mbembe está além, né? Traz a ideia de colonização, né? E de como este racismo de Estado lá praticado pelo nazismo e pelo fascismo, ele, muito antes disso, havia uma prática colonial. Este é o tema do vídeo de hoje. A gente vai tentar mesclar aí os três pensadores para tentar falar sobre exatamente de algo que está para além de Foucault, de algo que está para antes do campo de concentração, de extermínio nazista, que é o colonialismo, né, explicitado por Mbembe. Claro que a gente vai sempre, na medida do possível, fazer imersões nos nossos dias, fazer interlocuções entre esses três autores. Muito bem. Basicamente, então, eu tenho como referência o quarto capítulo da obra Políticas de Inimizade, do Mbembe. O primeiro volume da História da Sexualidade, A Vontade de Saber, de 1976, de Foucault. Bios, Biopolítica e Filosofia, de Roberto Espósito, de 2003. E vamos então ao ponto, né? Mbembe fala, já tratamos disso em outros vídeos, do aspecto noturno, da face noturna da democracia. O que é esse aspecto noturno, esta face noturna da democracia? Ou seja, é um modelo de organização do Estado que tolerou a escravidão, que tolerou o extermínio em massa de indígenas, que tolerou a expropriação da terra. Um exemplo muito claro aqui da nossa história local é, por exemplo, como ocorreu a questão do contestado e a construção da estrada de ferro, né? Essa expropriação da terra, aqui na realidade local de Videira, Santa Catarina, onde falo. Essa estrada de ferro, né, na República Velha, portanto, no início do século XX, concedeu a terra em troca de uma construção da estrada de ferro, expropriando as pessoas. 15 quilômetros à esquerda e 15 quilômetros à direita da estrada de ferro. É a face noturna da democracia. Que culminou, a gente sabe, na Guerra do Contestado, onde pela primeira vez o Estado brasileiro usou metralhadoras, usou ataque aéreo para exatamente exterminar os caboclos que resistiam a essa forma de expropriação da terra. O extermínio em massa de índios e a escravidão a gente vai discorrer mais para frente. Mas a gente só para trazer um exemplo aqui, né, da nossa história local. Mbembe, ele começa a falar de uma violência criadora. E isso me leva a um pensamento de Nietzsche,
Nietzsche vai dizer lá num dos seus aforismos que as grandes coisas do mundo não foram feitas nem em nome do amor a Deus, e muito menos em nome do amor ao próximo, mas em nome da guerra. Então, Membê explora essa ideia de violência criadora, né? Criadora de formas de Estado, de ciência, de arte, etc., né? Como também a gente poderia chamar de a face noturna dessa democracia e sua criação, né? Isso nos leva à ideia de que os modos de vida desiguais, ou aquilo que a gente tratou no vídeo anterior da construção de um sujeito degenerado, e que remete a Foucault com a ideia de que o soberano ele não é tanto jurídico, mas sobretudo biológico, e que Expósito muito bem explora, dizendo que por exemplo, Hitler encarna o papel de um médico curador da nação, né? Então é o soberano biológico, que se apropria dos diferentes modos de vida na colônia, seja do ponto de vista do negro escravizado, do ponto de vista do índio ou nativo, né? Então, sempre esses modos de vida desiguais e a criação de um sujeito degenerado, ele parte de valores econômicos. Então, em que medida o negro é produtivo, em que medida o índio é produtivo, em que medida a cultura praticada pelos africanos, em que medida a cultura praticada pelos indígenas, ela é tolerada, ou ela é produto ou cria um ódio a essa cultura diferente, essa cultura do ponto de vista europeu degenerada, europeu colonizador, dizendo de outra forma. Então, isso, segundo Membê, indo além de Expósito, não é uma novidade do campo de extermínio ou da prática do Terceiro Reich, mas isso é uma prática do colonizador europeu, que foi ao continente africano, veio ao continente americano e usou, então, o critério aí da cultura europeia como base, né, da sua prática. Então, a ideia do campo de concentração nazista é exatamente a retirada, né? Ela é retirada dessa prática colonial. E a cultura europeia levada a cabo seria a forma de praticar a seleção artificial, já que a seleção natural falhou. Esse foi um tema do vídeo anterior, vocês podem ver aí. Então, a cultura ocidental europeia, né, caberia a tarefa de criar um dispositivo da imunização dessas culturas. Esta ideia nos leva à seguinte questão. Então, tudo remetido à Europa, e aí a gente vem aquela ideia clássica de metrópole e periferia, e tudo vem da Europa, ou seja, a Europa seria o ponto zero. Com isso se estabeleceu a forma campo. Membê falando. A forma campo é exatamente essa face noturna da democracia, em que as formas de vida elas são reduzidas somente ao seu aspecto biológico. Aspectos jurídicos, culturais, a forma jurídica, a forma cultural, a forma da dignidade humana é retirada e é tornada bios. Isso é o biopoder, a biopolítica, né? E esta forma campo, ela não é exclusiva da primeira metade do século XX, mas o século XIX utilizou a forma campo, ou seja, o Membê fala dos campos espanhóis em Cuba, nas Filipinas, nos campos ingleses e alemães na África do Sul, para os quais eram remetidos aqueles que eram tidos como sujeitos degenerados das culturas locais, ou seja, as mulheres, os velhos, as crianças, os cometedores de pequenos delitos, que eram alocados nessa forma campo, né? Então ele vai concluir que o campo é um dispositivo de guerra, experimentado na colônia.
A gente pode fazer um parênteses aqui e trazer como exemplo as reduções jesuítas do século XVII. O que é a redução jesuíta? A ideia de redução dos jesuítas. É a ideia de que pegar aquilo que está disperso como forma de vida, como prática econômica, e reduzir a um lugar, construir um lugar onde eu possa, na perspectiva jesuíta, catequizar, ou seja, domesticar aquilo que estava espalhado. Então, as reduções jesuíticas, que colocaram os índios, sobretudo os índios guaranis, né, que eram índios mais, de um ponto de vista assim, menos médicos, colocados nas reduções, que mais tarde vieram a ser os povos missioneiros, né, onde os jesuítas reuniram os índios em torno de um projeto educacional, de uma forma de produção e divisão da riqueza, que é um outro capítulo. Mas é para a gente entender que esta forma campo, ela foi disseminada e muito praticada pelos europeus nas suas colônias. Aqui vem a novidade do Membê. O Terceiro Reich, portanto, ele não criou nada de novo. O que ele fez foi fazer chegar a forma campo ao continente europeu. E acrescentou algo de novo. Transformou esta forma campo, onde as epidemias eram experimentadas, vacinas eram experimentadas na colônia, a forma campo de extermínio do tipo nazista do Terceiro Reich, ela acrescentou algo novo, que é a morte em massa. É um modelo de produção fordista aplicado à prática de morte. Então, é a câmara de gás, né, que não mata uma pessoa, mas mata muitas pessoas ao mesmo tempo. Isto, de um ponto de vista do biopoder, da biopolítica, da necropolítica e da thanospolitica, é aquilo que nós viemos abordando desde então, que é a redução da vida a um nível, ou a apropriação da vida a um nível estritamente biológico. Então, o crime, como a gente falou no vídeo anterior, né, ele não é um crime jurídico, mas é um crime biológico. E esse crime de ser diferente, de pertencer a outra cultura, de pertencer a um outro povo, a gente viu no outro vídeo, a gente retoma que ele é um crime hereditário, ou seja, passa de um para o outro no nascimento. E a novidade nazista é que esse crime pode ser transmissível. Então, é preciso criar um modelo ou padrão, né, de imunização. Então, escravidão, holocaustos dos povos indígenas é um modelo do campo de concentração nazista. É somente uma adequação. Novamente, o autor retoma, né, o autor que estou me referindo aqui a Membê, ele retoma a ideia do paradigma da guerra colonial, né, para explicar as guerras do século XX na Europa. São corpos retalhados, vidas destruídas, etc., a partir de uma ideia de racismo que foi praticado nas colônias. E ele distingue dois tipos de racismo. Quais sejam eles? O racismo sem farda, que ele diz que é um racismo vulgar, estritamente no campo de vista biológico, e ele dá um exemplo bem interessante, que os colonizadores europeus eles mediam o crânio dos africanos e dos indígenas para saber quantas camadas havia no cérebro e tentar retirar dali qual seria o grau de estabilidade ou instabilidade emocional do índio e do negro na hora de ser colocado para trabalhar. Então esse seria um racismo vulgar, que ele chama, e haveria uma forma de racismo cultural. Esse racismo cultural, a gente já abordou também no vídeo anterior, que é a ideia da criação de uma arte degenerada, que está ligada à ideia de um sujeito degenerado biológico, uma arte degenerada. E esse racismo cultural, ele tem como base, por princípio, medir as formas de vida a partir daquele critério de normal e anormal. Então, neste caso, a forma de vestir-se, de alimentar-se do índio, do negro, do árabe, do judeu,
foram enquadrados, né, como partes deste sujeito degenerado, desse crime biológico-cultural. E isto é tornar todas estas formas de vida, as outras, em alteridade. Tornar esses indivíduos o outro, diferente, aquele que tem que ser negado de qualquer forma. E com isso eu vou caminhando para o final e vou fazer uma leitura aqui de uma parte do Achille Mbembe, do 4º capítulo, né, da obra Políticas de Inimizade, sobre o que significa ser outro. Diz ele, abre aspas, ser o outro é sentir-se sempre instável. A tragédia do outro tem origem nessa instabilidade. O outro está constantemente alerta, vive na expectativa de ser repudiado. Faz tudo para não ser, sabendo que quanto menos esperar, acabará por sofrer o repúdio. Assim, convencido de que sua forma de vida é vergonhosa, tem medo de se mostrar como é realmente, preferindo o disfarce e a dissimulação à autenticidade de ser o que se é. O seu eu é um nó de conflitos. Então este é o produto cruel do racismo praticado nas colônias e levado a cabo no modo campo de extermínio nazista, e que infelizmente a gente colhe pequenas pitadas todos os dias nos nossos tempos. É o sujeito que é produtivo, improdutivo, é a forma de vida que deve ser negada, e para isso nós temos que pôr luz nas análises e pensar de outro modo. Resistamos, fiquemos em casa e pensemos sobre isso. Inclusive pesquisem mais sobre isso. Abraço, até depois.